Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! E hoje vamos testar uma estratégia em Portugal, não é? Parece que é muito fácil fazer dinheiro em Portugal, não é? Vamos ver isso, vamos ver alguns dados. É uma brincadeira convosco, por isso espero que gostem e se divirtam também com isto. É um tutorial assim bastante prático, sim, por isso acompanhem, tá bom? Bem, como sempre nós precisamos de dados e hoje como vamos dedicar isto a então ao Campeonato Português, vou aqui ao Campeonato Português, já sabem, a página Futebol Data, etc, tem muitos dados, podem extrair e eu vou fazer assim uma espécie de copiar o endereço deste Excel, ok? Já copiei, agora vou abrir uma folha de Excel. Aqui estamos nós na folha de Excel, vamos então exportar isto da web, lembram-se do link que eu copiei, não é? Então vamos lá, colar, está aqui o link, estão a ver Futebol Data, P1, vou fazer ok, agora ele vai exportar estes dados. Ou seja, isto tem um pouquinho de web scraping, etc, etc. Eu para já ainda vou configurar isto, mas vou fazer um load. Agora temos aqui, aparece esta tabela é muito dinâmica. Por exemplo, quando atualizarem este Excel, ele vai buscar novamente, vamos abrir isto, 2 cliques, vamos configurar isto um bocadinho, coisas que me interessam, que não interessam, vou fazer algo muito simples, por isso eu quero a data a seguir ao nome das equipas, arrastei, vou apagar estas duas, tempo, não me interessa, vou remover as colunas, vou deixar os golos, o resultado final e agora não me interessa nada disto. Então, ou seja, é um exemplo muito simples, à semelhança do que já fizemos aqui noutros tutoriais, por isso okay, vou ter aqui as odds, eu quero as odds, hoje vamos trabalhar com as odds, por isso quero as odds da Pinnacle, PS, PST, PE, não é um partido político, tá? É Pinnacle, as odds e o resto eu vou pagar tudo. Ou seja, o nosso ficheiro agora está todo configurado, agora temos que verificar as variáveis, se estão corretas, se não estão os dados todos deste ano, ótimo. O que é que temos aqui? Data, ok. ABC, temos que ver se as variáveis estão bem definidas. ABC, ok, é texto, está certo, aqui é uma data, está certo, aparece aqui este símbolozinho, isto é um número inteiro, 123 é, isto é um caractere, ou seja, é texto, também é um ABC. Temos aqui um jogo que não tem dados, já vamos verificar, ele está a ler as odds como texto, ou seja, temos que corrigir isto. Isto à semelhança, eu já fiz isto, não é? O ponto é por causa do ponto, então eu tenho que passar isto para vírgulas. Eu vou selecionar as 3 colunas e agora vou transformar, onde é que está isto? Replace values, é isto mesmo. Vou pôr o ponto por vírgula, vou substituir o ponto por vírgula. Okay, assim substituo e podem usar esta coisa de substituição no Excel normal, às vezes dá imenso jeito. Agora tenho que definir bem a variável e eu quero que isto seja um número decimal, estão a ver 1.2. Vou passar isto tudo para números decimais, porque senão ele não sabe, o Excel é um bocado burro. E agora aparece aqui um valor nulo. Eu nesta amostra, como esta amostra tem aqui um jogo que não tem odds aparentemente, eu vou eliminar este jogo. Pronto, vamos ficar sem menos um jogo do Porto também, o Porto ganhou por 5 golos, não é problemático, até vocês vão ver que isto vai ser engraçado, por isso este resultado não vai influenciar. Okay, vou tirar os valores nulos, okay, aqui não há mais valores nulos, já agora vou verificar nos outros, não tenho valores nulos aqui, ou seja, eu tenho todos os valores e estão corretos. Certo. Bem, todas estas transformações já agora que eu fiz aqui, agora ficam gravadas aqui, diz aqui Applied Steps. Ou seja, este ficheiro agora neste momento vocês já não precisam de mexer nele. E se vocês fizerem refresh dos dados, ele vai guardar estas configurações e automaticamente aplica, põe a data à frente, etc. Ou seja, ele pega nos dados originais e faz logo a transformação desses dados para ficar neste formato, o que é ótimo, não é? Então, agora vou fechar isto, Close and Load, e vem, aqui estão os dados todos. Temos aqui os dados todos e para vocês verificarem que eu estou a ser correto, vejam que nós temos 106 linhas de dados. Vou pegar, por exemplo, estas últimas. De repente já não temos 106. Temos aqui agora, por exemplo, 73. No entanto, ele automaticamente, se eu fizer um refresh, vou fazer o refresh aqui, ele voltou novamente a pôr os dados todos. Até ao Portimonense, até 4 do 8. Querem ver? Eu vou contar novamente e vê então ali os 106 dados. Por isso, quando vocês exportam desta maneira, vocês não precisam depois estar a adicionar linhas, ele automaticamente grava as configurações e pronto, é muito simples, é só fazer refresh no Excel, não é? É a vantagem de exportar estas coisas. Ok, agora vamos adicionar então uma formulazinha. E hoje vamos ver como é muito fácil ganhar dinheiro em Portugal e vamos estudar a estratégia de apostar só nos favoritos. Vamos ver se isso se trazia lucro ou não. Isto vai ser engraçado. Eu estou a aplicar o Campeonato Português.
mas depois podem aplicar a outros campeonatos. Então vou criar aqui um dado adicional. Odd de favorito. Pode ser assim, favorito. Muito importante, vem a diferença, já agora, eu adicionei isto logo à tabela e ele, quando eu fizer aqui contas, depois quando eu exportar, ele vai logo aplicar esta forma. Enquanto se eu, por exemplo, se tivesse feito assim, odd de favorito, coluna que está a branco, que não está ligada a esta tabela, o que acontecia? Quando eu atualizar esta tabela, automaticamente ele depois não vai arrastar a fórmula para os novos dados. Por isso, se querem incluir o cálculo na tabela, convém depois ela já estar assim a verde, tá bom? Ou seja, façam as fórmulas junto à tabela que ele depois junta-vos logo, é muito simples. Então, o que é que queremos fazer aqui? Primeiro, eu vou definir então qual é a odd favorito, ou seja, há 3 odds e vou pôr uma função lógica para me ler isto. Eu, como quero eliminar os empates, então vou pôr assim. Agora vamos fazer ifs encadeados. Isto é muito simples, mas percebam a lógica, tá bom? Eu vou pôr assim, se esta odd for igual a esta, já agora isto aparece, vem que aqui, quando trabalho com este tipo de tabelas, não aparece a célula, ou seja, eu estou a pegar na célula G2, estou a dizer, se a G2 for igual ao H2, então vou pôr a forma, é a forma lógica, o valor verdadeiro, eu vou pôr espaço vazio, vou pôr 2 aspas. Caso contrário, vou agora fazer outras operações. Mas não achem isto confuso, isto é o formato com que fica, ele basicamente identifica a coluna onde estão os valores, é só isso, tá bom? Ou seja, ele está a pegar na coluna em PSH, ele está a dizer que o valor está nesta coluna, se for igual ao valor desta coluna, depois faz a operação. Por isso, não achem estranho se não tiver o valor da célula. Vamos continuar então. Agora, qual é o odd favorito? Ok, if. Agora, tenho que verificar 2 condições. Vamos verificar se a odd, por exemplo, da casa for menor que a do empate e for menor que a da visitante, e essa é a odd favorito. E depois vamos fazer a mesma coisa para a odd do visitante, ou seja, eliminamos os empates, neste caso, os empates já vão ver, depois vai dar outro resultado. Vamos fazer então esta continha. Então tem que fazer uma condição lógica, um if e um and, ou seja, em português seria um se e um i, é só para os que não estão habituados. Então, qual é a condição? Eu quero que esta condição seja menor que a do empate e, que é este and, só que o and põe-se primeiro. O ideal era pôr ao lado, não é? Punha a condição e a outra condição, mas não, é assim, o Excel é assim, paciência. E agora, ponto e vírgula, porque ainda estamos dentro do AND, este valor for menor que este valor, agora fecho a condição do i, estão a ver? Agora vou dizer o valor verdadeiro para esta primeira condição lógica, não é? E o valor será, então, esta odd, é a odd do favorito. Okay? Eu estou a decompor este problema assim, que é mais fácil, depois vocês vão perceber mais à frente. Agora vamos construir com a mesma lógica a condição para a equipa visitante. Então vou pôr um outro if. Então, se este valor for menor que a do empate, esqueci-me do end, vê? Tenho que pôr aqui o end. Ok, end primeiro, muito bem. Se este valor for igual a este, esta condição só é verificada, não é? Se realmente respeitar as duas, não é? Senão ele depois vai dar outro valor que eu vou identificar mais à frente. Ok, se isto for igual a menor que isto, muito bem, então fechei o end, está certo. Já agora, quando eu fecho um parênteses, ele depois sobressai o parênteses que é para fechar, está bem? Porque isto normalmente abre-se um e depois fecha-se outro. Bem, qual é a odd? É esta, ok? Caso contrário, o que é que eu quero? Quero um espaço vazio. Espaço vazio, ou seja, se nenhuma destas condições se verificar, ele não vai fazer nada. Pronto. Vou fechar um parênteses. Vejam. Olhem para este parênteses aqui. Estão a ver? Agora vão ver que ele vai sublinhar. Não é? Vêem? Agora vou fechar o outro if, que será este aqui. E ele vai também sobressair. E agora vou fechar este último if. Quem está habituado à programação não tem problema nenhum. Vêem? Estas são as odds de favorito. Ótimo. Ok, vou só endireitar isto, ou seja, eu agora tenho aqui uma coluna que me diz qual é a odd do favorito, ok? Vocês já pediram, é fácil de verificar, não é? Mas depois é mais fácil fazer a outra forma. E agora, vamos fazer o profit loss das odds do favorito. Vejam, novamente construir ao lado da odd do favorito. E então, isto vai ser algo do género. Vamos fazer uma condição lógica outra vez. If, se este valor, vejam que aqui está o resultado do jogo. And, se este valor for igual a H, que é a vitória da equipa da casa, e este valor, que é a odd do favorito, for igual à odd do favorito do jogo, correto? Ok? Então, o prémio recebido será a odd menos 1.
Perceberam esta lógica? Muito simples. Se for preciso, façam devagarinho. Percebam o que eu estou a fazer, tá bom? If. Agora, vamos continuar. Vamos fazer outra função lógica. Agora, vamos pôr a condição para a equipa visitante. Então, vamos lá. Se este for igual, tudo o que é texto temos que pôr entre aspas, como é óbvio. Se este for igual a este e a odd desta célula, que era a odd do visitante, for igual à odd que a gente colocou do favorito na coluna, fecho o end, então isto será esta odd menos 1. Vejam que eu aqui podia ter posto a odd do favorito ou podia ter posto a odd... Olha, até vou pôr assim, olha, para ser menos confuso. Ou seja, é a mesma coisa, ok? Fica um número maior. Agora, a última condição será, caso contrário, vamos perder sempre. Ou seja, eu estou a fazer uma estratégia em que não vai... Os empates vou sempre perder, mas só vou apostar nos favoritos, que estejam em casa ou fora de casa. Vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Vou fechar agora, esta é a condição final, não é? Se o valor for falso, ou seja, se nenhum destes ifs se verificar, isto vai dar falso, e se dá falso, vai dar menos 1. Vamos perder uma unidade. Vamos lá, vou fechar os parênteses outra vez e... Ótimo, hein? Perfeito. Vou dar aqui um espacinho, vou pôr aqui uma forma de subtotal. Subtotal às vezes é só para contarem os jogos, quantos jogos é que temos, isto depois fica associado a esta forma. Vejam quando trabalham novamente com estas tabelas, ele normalmente põe o nome da coluna em si, né? E aqui vou fazer também um subtotal, aqui só estou a fazer uma contagem, temos 106 jogos, e aqui eu quero fazer uma soma do lucro, sum, que é a função 9, e depois vou selecionar tudo. Novamente, não se fazem esta forma, como ela está definida desta maneira, quando atualizarem o Excel, ele arrasta depois esta forma para a frente e este subtotal, não se preocupem, se estiver neste formato, se construírem assim nas fórmulas na parte em branco é que depois tem que arrastar as fórmulas, daí a vantagem de já ter isto ligado ao fecheiro da internet. Ok, veem que a nossa estratégia é interessante. Em Portugal realmente é muito fácil de apostar, não é? Basta apostar nos favoritos. Olha, vamos verificar se isto está certo. Olha, em teoria os empates perdemos todos. Querem ver? O draw. Ou seja, houve até ao momento 28 empates e como tal perdemos 28 unidades. Mas sempre que apostamos nos favoritos, ganhamos no global até este último jogo, não é? Até ao jogo do Feirense, e mesmo aquele jogo do Porto que tirámos era um modo favorito, ou seja, até tínhamos ganho um bocadinho mais, só que o fecheiro não tinha essas odds, tínhamos feito lucro. Vamos ver aqui algo interessante. Perdas. As perdas. Podemos fazer as perdas com uma contagem. Podemos fazer, por exemplo, uma conta if. Podemos pôr a gama, esta é a gama, e a condição será menos 1. Ele diz-nos a redes tivemos 45 redes. Então e ganhos? Vamos ver. Isto agora estamos a brincar um bocadinho, né, com as fórmulas, etc. Os ganhos, e neste caso até podemos subtrair, para ser mais simples. Temos jogos globais, menos os 45, está aqui. Olha, acertámos 61 apostas. 61 apostas quer dizer que temos então, espera aí, já agora taxa de acerto, agora vamos fazer as continhas, não é? Todas, taxa de acerto, 61 a dividir por 106. Temos 57% de acerto, o que é ótimo, não é? O que é ótimo. Já uma coisa muito importante, qual é a odd média dos acertos? Média dos acertos. Agora, curiosidade, qual era a odd média com que a gente ganhou nesta condição? Então, a odd média dos acertos, aqui temos que fazer uma função lógica. Average, ou média se if. Ok, a gama é esta, não, a gama é esta, para o critério, ou seja, eu quero os valores que sejam positivos. Vou pôr maior que 0, estão a ver? Maior ou igual a 0. E eu quero que ele faça a média nesta coluna. Ok, já está. Qual é a odd média? A odd média é 1,87. Isto é muito interessante. Vamos pôr aqui odd. Vou fazer aqui o inverso da taxa de acerto, que é para ter a odd correspondente à taxa de acerto. 1,73. Muito interessante mesmo. Já agora, a odd média global com que apostamos, mesmo com as perdas. A odd média global. Será uma média simples, não é? Average destes valores todos, ou seja, houve apostas, claro, estão acima de 2, né? Há aqueles favoritos fracos, pronto, e a odd média de todas as nossas apostas foi 2,22, vamos arredondar isto, né? Muito bem, agora, vejam uma coisa, isto agora é importante, e isto
Isto são odds da Pinnacle. E se fosse odds Tugas? Aqui reside o problema, não é? Já agora, média de acertos. Vejam, eu vou fazer aqui a dividir por isto. Só para ter a percentagem associada a odds acertos. Esta estratégia, neste caso, se tivéssemos apostado desde o início da época nos favoritos em Portugal, tínhamos feito 8,5 unidades, mais ou menos. No entanto, estas odds são as odds da Pinnacle, não é? O que é que acontece? A odd média de, por exemplo, de Portugal, não é? Poderia ser bem pior. E, por exemplo, se a nossa odd das casas portuguesas com que apostámos fosse simplesmente 1,73, e isto é bastante viável, ou seja, em vez de a odd média dos nossos acertos ser 1,87, fosse 1,73, porque há grandes diferenças entre as odds portuguesas e o mercado assim internacional mais profissional. Vejam, a nossa odd, a média dos ganhos, seria inferior à taxa de acerto. O que é que isto implica? Implica que íamos ter prejuízo, ou seja, esta estratégia é muito provável que não funcionasse com as casas portuguesas, porque as odds seriam sempre mais baixas, por exemplo, que esta casa profissional, não é? De vez em quando eles têm umas odds tipo sem margem, mas isso são promoções, né? A verdade é que as odds às vezes são muito miseráveis. Estou a falar disto, mas sem ter dados das odds portuguesas, né? Mas das poucas experiências que já fizemos aqui no canal, já vimos que as odds são substancialmente mais baixas e às vezes, aliás, a gente até vê pela margem, as margens na Pinnacle às vezes entram ali entre 2 e, sei lá, 4, 5, e nas casas portuguesas às vezes há margens de 10, 20, por isso é perfeitamente plausível eu dizer isto, tá bom? Pronto. Mas não deixa de ser interessante, né? Se tivéssemos apostado desde o início da época nos favoritos, teríamos feito dinheiro na Pinnacle, neste caso, ou numa casa profissional. Vamos ver outra coisa interessante. Já agora vamos fazer aqui um gráfico para... Aqui vai ser uma coisa à parte. Vamos pôr aqui a data. É só uma experiência, só para vocês verem. Acumulado. Vou ver como é que foi a evolução dos lucros ao longo do tempo. Então, vou fazer aqui uma cópia rápida disto. Eu não quero adicionar isto à tabela. É só para fazer aqui um gráficozinho. Eu só quero os valores. Então, eu só quero isto. Só quero os valores. Tenho que dizer que isto é uma data. O Excel é sempre uma seca. Ok, isto é uma data. E agora vou fazer aqui um acumulado disto. Já agora. Ou seja, eu vou pegar neste valor. Vamos pôr, este é o primeiro valor. E depois vou dizer que este valor mais este. Ou seja, basicamente era como se estivesse a apostar em todos os jogos. Vou fazer aqui um acumulado, uma aproximação, não é? Vamos a apostar em todos os jogos, depois a nossa banca sobe, desce, etc. Vamos fazer um gráfico disto. Insert gráfico. Vamos lá. É isto mesmo que eu quero. Olha, muito interessante, muito interessante. Então vejam. Vou aumentar isto bastante, só para finalizar isto também. A data, deixa-me pôr aqui um design mais bonito. Assim está mais bonitinho. Vejam que esta estratégia é engraçada, porque no início de temporada, se tivessem apostado só nos favoritos, iam perder dinheiro, basicamente, né? É o que este gráfico é, o gráfico acumulado, vejam, e só ali a partir de novembro é que parece que, aliás, se vocês tivessem só começado a apostar nos favoritos a partir de novembro, teriam tido bastante mais lucro, não teriam perdido aqui estas unidades. Bem, enfim, achei muito interessante isto, fazer esta brincadeira para vocês, para não só também brincarem um pouco com o Excel, e vocês podem replicar isto para outras ligas, não é? É muito simples. E outra coisa, já agora este gráfico também mostra algo interessante, que é cuidado com o início de temporada, não é? É aquilo que eu vos digo sempre, eu espero sempre, normalmente, sei lá, 6, 7 jornadas, se quiser usar dados das equipas. Porquê? É a nova equipa, ou pode ter um novo treinador, novas metodologias, etc. E realmente o mercado ao início é bastante difícil, não é? De precificar. Agora, à medida que a competição se desenrola, vamos tendo mais dados das equipas, dos jogadores, e claro, a precificação começa a ser mais exata, entre aspas. Por isso, não me admira, não é, que esta sabedoria das multidões depois começa a funcionar um bocadinho melhor a partir de certa altura, não é? Agora, cuidado, não é? Agora vamos entrar no mercado de inverno. Podem ter novamente um efeito, não é? De novos jogadores, saídas, entradas, treinadores. Se usam muita estatística, esperem um bocadinho, não é? Com o mercado de inverno, para ver os impactos. Se acompanham isto para mais para os punters pré-live. Se acompanham os jogos em live, não tem tanto esse problema, não é?
podem sempre analisar aquilo que se passa no jogo, tá bom? Pronto, malta, é tudo. Espero que tenham gostado deste mini tutorial. Tentem fazer, é muito simples. Peguem noutra liga. Eu fiz uma condição lógica para os favoritos. Vocês podem fazer para, sei lá, para o underdog. Podem fazer, enfim, inventem. A condição lógica é que tem que ser desenvolvida por vocês, não é? Bem, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like. Partilhem com os vossos amigos. E pá, vamos começar este ano a trabalhar, sim. Força nisso. Um grande abraço. E até ao próximo vídeo, sim. Tchauzão!